forma didática, deputado Renato Rini, pela experiência e conhecimento do senhor, porque eu me lembro o seguinte, do outro ano, quando o Brasil bateu o recorde também de arrecadação de impostos, na relação carga tributária, riqueza nacional, carga tributária, PIB, o governo disse através do ministro Guido Mantega o seguinte, não, nós não aumentamos, quando se fala Brasil bate recorde de arrecadação, nós não aumentamos a carga tributária, nós não aumentamos impostos, é a economia que está crescendo e por isso aumentam os impostos. Esse raciocínio, como é que o senhor explica? Isso é correto? E o aumento da arrecadação não significa necessariamente aumento de impostos? Em parte, sim, até por aquilo que o doutor Rodrigo colocou. Se há um incremento na economia e a maior carga tributária está sob impostos indiretos, no automaticamente consumo, né? Aumenta a arrecadação do governo. Eu queria fazer um esclarecimento aqui de que o aumento de carga tributária está se dando por iniciativas do governo federal. O governo do Estado, e eu posso falar bem sobre isso, tem, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 7 anos, diminuído a carga tributária de vários setores da atividade econômica aqui no Estado. E ainda assim tem tido incrementos significativos de arrecadação. Houve um baque em relação a novembro do ano passado, né? Sim, mas já está superado, já se está de novo nos patamares de crescimento que vínhamos tendo e dentro daquela previsão orçamentária, que inclusive houve uma discussão no final do ano na questão do orçamento. Sim. Vamos diminuir o valor previsto ou não? O governo apostou em manter os mesmos valores. E no início do ano teve uma queda em relação ao previsto, mas agora já está voltando ao que estava sendo imaginado pelo governo e uma expectativa de recuperação no segundo semestre. E eu quero dar aqui alguns números. Em 2003, a arrecadação do Estado era em torno de 4 bilhões e meio de reais. Fechou 2008 com 10 bilhões e meio, sem aumento de carga tributária aqui no Estado. Muito pelo contrário, houve diminuição de carga tributária. O que aconteceu? Isso se deu em função do aumento da atividade econômica, em parte, mas também muito pelo processo de modernização implantado na Fazenda de Santa Catarina. Mas no governo federal não foi a mesma coisa com relação à CPMF? Caiu a CPMF, claro que o governo Mas o governo federal, na queda da CPMF, ele usou de outros artifícios para compensar. Para manter. E isso ele tem feito de forma corriqueira. E agora diminuiu a questão do IPI, por quê? Porque não influencia muito no seu caixa. Porque essa é a parte do imposto que ele tem que dividir com os estados e com os municípios. O que aconteceu? A diminuição do repasse dos fundos de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Quem está pagando a conta, quem está sofrendo, é justamente os municípios e os estados que têm o menor parte do bolo da arrecadação tributária, que hoje está em torno de 65% com o governo federal, 22% com os estados e apenas 13% dos municípios, quando o correto teria que ser uma inversão nessa pirâmide, porque os problemas acontecem, têm que ser resolvidos, é no município, é lá que o cidadão mora e é ali que precisa da solução. Para ilustrar a palavra... Se a intenção tivesse o governo federal de reduzir a carga tributária, ele teria baixado a COFINS, a CSL, a PIS, o PIS, que isso são receitas exclusivas da União. Então ele está fazendo propaganda com o chapéu alheio. Perfeito. E nós temos aqui tem um reflexo, como o deputado comentou aqui, reflexo direto no município, no Estado. Né? Fizemos um estudo na CIF, uma proposta de reforma tributária de âmbito federal. O deputado Renato teve acesso, o professor Irã também. E aqui eu tenho os dados da própria Receita Federal a respeito de arrecadação. Por que ele abre mão de arrecadar um tributo que ele vai promover a repartição da Receita Tributária? Porque ele arrecada pouco, Renato. O IPI no Brasil arrecada somente 3,55% de todo o bolo tributário. Eu tenho outro dado aqui, a contribuição para a Previdência Social, 15,54%, a COFINS, 11,39% do bolo. E isso não reparte com o Estado e município. Mas aí tem um ponto também, o seguinte, a redução do IPI, ela não aconteceu ideologicamente em função da carga tributária. Ela aconteceu para você movimentar a economia e para você manter emprego. Mas o efeito teria se diminuísse as contribuições. É claro, se esse norte, Renato, não fosse
Oportunista em que sentido? Temos uma crise mundial e, por conta disso, temos que manter a taxa do pleno emprego no Brasil. Se ele fosse um norte permanente no Brasil, ou seja, temos que aumentar o emprego no Brasil. Por consequência, façamos uma reforma tributária inteligente. Tenho certeza que o Brasil, em poucos anos, muito mais rápido até do que a Alemanha fez no período pós-Primeira Guerra e se tornou uma potência antes da Segunda Guerra Mundial, nós, em menos de 20 anos, nos tornaríamos, sim, uma potência mundial. Não tenho sombra de dúvida. Com a nossa capacidade, com as nossas riquezas... E se a intenção é gerar emprego, vamos desonerar a folha de pagamento? Sem dúvida, sem dúvida. Mas esse será é o grande... Outra preocupação, eu acho que o grande mote é o que o deputado está comentando aqui, é reduzir os encargos da folha de pagamento. Hoje, o encargo da folha de pagamento ele custa quase que 100% do valor pago ao empregado. Imaginou? O empregado que ganha R$500, a contribuição para manter aquele empregado legalmente dentro da empresa custa mais 500 ou 480 professor, reais. um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. É claro que esse diagnóstico, eu tenho certeza absoluta que os técnicos do governo federal e os próprios políticos do governo federal têm esse conhecimento. E agora, hoje é o PT que está no poder, já foi PSDB e ao longo da história, mas o fato é que não há interesse. Não há interesse, primeiro porque gera confusão e segundo que, com uma carga tributária desse tamanho, você mantém um Estado do tamanho de um elefante e nesse poder público você consegue agregar todos os correligionários, aqueles que fazem parte do aparato político partidário, eleitoral e por aí vai. Nós vamos para o intervalo, professor, e em instantes estaremos de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.